1º de abril de 2026. 4 seres humanos saíram da órbita da Terra pela primeira vez em 53 anos. E o mundo parou para assistir. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre a missão que acabou de reescrever a história da exploração espacial. A Artemis II, que pousou no Oceano Pacífico no dia 10 de abril, levou 4 astronautas mais longe no espaço do que qualquer ser humano já havia ido. E o que eles viram, viveram e sentiram lá fora é exatamente o que a gente vai explorar aqui. Se você curtiu o tema, já deixa o like, porque esse vídeo vai ser incrível. Vamos começar do começo. Por que a Artemis II é tão importante? Simples. Desde dezembro de 1972, quando a Apollo 17 voltou da Lua, nenhum ser humano tinha saído da órbita baixa da Terra. 53 anos. Mais de meio século. Uma geração inteira nasceu, cresceu e envelheceu sem que nenhum humano fosse além da Estação Espacial Internacional. A Artemis II quebrou esse jejum de uma vez por todas. Pensa na dimensão disso. A última vez que humanos estiveram tão longe, o mundo era completamente diferente. Não existia internet, não existia celular, não existia computador pessoal. A União Soviética ainda existia. E agora, em 2026, com toda a tecnologia que temos, a humanidade finalmente voltou a olhar a Terra de longe. A missão foi parte do programa Artemis da NASA, cujo objetivo é estabelecer uma presença humana sustentável na Lua e usar isso como trampolim para uma futura missão a Marte. A Artemis I em 2022 foi o voo de teste não tripulado. A Artemis II foi o primeiro voo com humanos. E o que vem depois promete ser ainda mais histórico. A missão durou 9 dias, 1 hora, 31 minutos e 35 segundos. A cápsula Orion, batizada pela tripulação de integridade, percorreu uma trajetória de retorno livre ao redor da Lua e voltou à Terra. Sem pousar na Lua, sem órbita lunar, mas passando a apenas 10.300 quilômetros da superfície e batendo o recorde de maior distância percorrida por humanos no espaço, 252.756 milhas da Terra. Mais do que qualquer missão Apollo já chegou. Mas aqui vem a grande pergunta: quem eram as 4 pessoas dentro dessa cápsula? O comandante Raid Vizeman, um veterano da NASA com experiência na Estação Espacial Internacional. O piloto Victor Glover, que se tornou o primeiro afro-americano a viajar para além da órbita terrestre. A especialista de missão Christina Koch, a primeira mulher a fazer esse trajeto, que detém o recorde feminino de permanência contínua no espaço. E o especialista Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, o primeiro não-americano a chegar tão longe no espaço. 4 recordes quebrados numa só missão. A missão também bateu o recorde de mais pessoas no espaço profundo simultaneamente, superando as 3 pessoas da Apollo 8 em dezembro de 1968. 4 humanos, ao mesmo tempo, mais longe da Terra do que qualquer pessoa na história. Vizeman resumiu o espírito da tripulação logo após o pouso: Victor, Christina e Jeremy, nós estamos unidos para sempre, e ninguém aqui embaixo jamais saberá pelo que nós 4 acabamos de passar, e foi a coisa mais especial que jamais acontecerá em minha vida. E Glover, ainda visivelmente emocionado, disse que a gratidão de ver o que viram e fazer o que fizeram era grande demais para caber em um só corpo. Mas como foi a missão na prática? O que eles fizeram lá fora por 9 dias? Logo após o lançamento, no primeiro dia, Koch e Hansen desafivelaram seus cintos e testaram os sistemas de suporte de vida da nave, o dispensador de água, as máscaras contra incêndio e o banheiro. Tudo funcionou, com pequenos ajustes. No segundo dia, a NASA realizou a injeção translunar, a manobra propulsiva que colocou a Orion numa trajetória em direção à Lua. Era o último momento em que seria possível abortar a missão. Depois dali, eles estavam comprometidos. A viagem até a Lua durou 3 dias.
Durante esse tempo, a tripulação testou sistemas, se exercitou, comeu, dormiu e transmitiu imagens ao vivo para a Terra. Wiseman descreveu como cada um dormia. Có de cabeça para baixo no túnel de acoplamento como morcego, Glover num cantinho aconchegante, Hansen esticado num assento, e o próprio Wiseman embaixo dos painéis. 53 anos depois das missões Apollo, os humanos ainda precisam se adaptar criativamente para dormir no espaço. A cápsula Orion era 60% mais espaçosa que o módulo de comando Apollo, o equivalente a 2 minivans com banheiro e aparelho de ginástica. Mas ainda assim, 9 dias compartilhando esse espaço com outras 3 pessoas exige uma dose enorme de paciência e camaradagem. A tripulação tinha 189 opções de cardápio, todas desidratadas, que precisavam ser reidratadas antes de comer. Sem geladeira, sem fogão, sem delivery. E teve um momento que virou meme. No primeiro dia, os computadores pessoais da tripulação deram problema. Wiseman reclamou ao vivo: "Eu tenho 2 Microsoft Outlooks e nenhum deles está funcionando. 53 anos de avanço tecnológico e o Outlook ainda trava." No 6º dia de missão, a Orion chegou ao ponto mais próximo da Lua. E foi aí que aconteceu algo que nenhum humano havia presenciado em décadas: o sobrevoo do lado oculto da Lua. Durante esse período, a comunicação com a Terra foi cortada completamente. 20 minutos de silêncio. A tripulação estava sozinha, mais longe da humanidade do que qualquer pessoa viva. Do lado escuro de um satélite a 400 mil quilômetros de casa. Nenhum sinal de rádio. Nenhuma voz de Houston. Apenas 4 pessoas, o universo, e a Lua passando embaixo deles a 10 mil quilômetros de distância. 20 minutos. Completamente sozinhos no universo. Quando as comunicações voltaram, a tripulação relatou algo extraordinário: um eclipse solar visto do espaço. O Sol foi obscurecido pela Lua por 57 minutos. Eles viram a coroa solar a olho nu, aquele halo de plasma que só é visível durante um eclipse total. Viram estrelas e planetas ao lado do eclipse, incluindo Vênus, Marte e Saturno visíveis ao mesmo tempo. E viram flechas de impacto de meteoritos na superfície escura da Lua, algo que raramente é registrado e nunca havia sido observado por humanos nessa proximidade. Coisas que nunca foram vistas dessa perspectiva na história da exploração espacial. Wiseman e Glover também propuseram nomes para 2 crateras que observaram durante o sobrevoo. Uma delas, Integrity, o nome da própria nave. A outra, Carol, em homenagem à esposa falecida de Wiseman, que morreu de câncer em 2020. No momento de exploração histórica, ele carregou a memória dela até a Lua. No 7º dia, a Orion saiu da esfera de influência gravitacional da Lua e começou o retorno à Terra. No 9º dia, a reentrada na atmosfera. A cápsula mergulhou a mais de 30 vezes a velocidade do som, cerca de 38.400 km por hora. A temperatura externa chegou a 2.760 graus Celsius. Um escudo térmico separando 4 vidas do vácuo incandescente. E funcionou. A Orion pousou no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, às 21h07 no horário de Brasília do dia 10 de abril. O comandante Wiseman transmitiu pelo rádio: "Que jornada! Estamos estáveis. 4 tripulantes verdes. Todos bem. Missão cumprida." Mas o que essa missão significa de verdade? Por que ela importa tanto? A Artemis II foi um voo de teste. Ela não pousou na Lua, não plantou bandeira, não coletou rochas, mas fez algo igualmente importante: provou que o sistema funciona. O foguete SLS, a cápsula Orion, os sistemas de suporte de vida, a reentrada, o resgate. Tudo testado com humanos a bordo em condições reais, longe o suficiente para que qualquer falha fosse fatal. Agora a NASA tem os dados que precisa. E o próximo passo é a Artemis III, prevista para 2027, que será a primeira tentativa de pousar humanos na Lua desde 1972.
Desta vez no Polo Sul lunar, uma região nunca explorada por humanos, onde há evidências de gelo de água em crateras permanentemente na sombra. Esse gelo pode ser usado para gerar oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. É o começo de uma infraestrutura lunar permanente. E depois, a Artemis IV em 2028 aprofundará ainda mais essa exploração, construindo as bases do que pode se tornar uma base lunar habitável. Tudo isso é preparação para um objetivo ainda maior, Marte. Cada missão Artemis é uma lição valiosa sobre como manter humanos vivos em ambientes hostis por longos períodos. Como lidar com a radiação cósmica, o isolamento psicológico, os sistemas de suporte de vida, a alimentação no espaço, a comunicação com atraso. A Lua fica a 3 dias de viagem da Terra. Marte fica a 6 meses. Tudo que aprendemos com o programa Artemis vai direto para o planejamento da missão a Marte. A Lua é o campo de treino. Marte é o destino final. E falando em psicologia, a Artemis II revelou algo muito humano sobre o que significa estar tão longe de casa. Wiseman disse: "Não foi fácil estar a mais de 300 mil quilômetros de distância. Antes de lançar, parece que é o maior sonho da Terra. Quando você está lá fora, você só quer voltar para suas famílias e seus amigos. O maior aventureiro do mundo no ponto mais remoto já alcançado por um humano, com saudade de casa. Isso é profundamente humano." Icó, ao chegar em casa, compartilhou nas redes sociais o vídeo de sua cadela Sadie correndo ao seu encontro. Depois de dias no espaço mais profundo, o reencontro com um cachorro. A exploração espacial é feita de grandes feitos e de momentos pequenos e emocionantes como esse. Glover admitiu que ainda não processou totalmente o que fizeram, mas estava cheio de gratidão. A gratidão de ver o que vimos, fazer o que fizemos e estar com quem eu estava, é grande demais para estar em apenas um corpo, disse ele. São palavras de alguém que viveu algo que pouquíssimos seres humanos já viveram, e que carregará essa experiência para o resto da vida. O administrador da NASA, Jared Isaacman, chamou a missão de a maior aventura da história humana, e disse que ela será sempre lembrada como o momento em que sonhos de infância se tornaram missões reais. Então o que você acha? A Artemis II foi só o começo? Me conta nos comentários porque eu leio todos. A gente está vivendo um momento histórico em tempo real. Em 2026, a humanidade voltou a olhar a Terra de longe. Em 2027, se tudo correr bem, vai pisar na Lua de novo. E em algum momento nesse século vai chegar a Marte. Cada um desses passos começa aqui com missões como essa, com 4 pessoas corajosas dentro de uma cápsula do tamanho de 2 minivans, viajando para onde nenhum humano havia ido em mais de 50 anos. O legado da Artemis II não é só o que ela fez, é o que ela tornou possível fazer a seguir. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre vida em Marte que postamos antes, vai lá depois, porque ele conecta diretamente com tudo que falamos hoje. A Lua é o primeiro passo, Marte é o destino, e a jornada acabou de começar de verdade. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais para a gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.